Como pode um pastor expulsar as pessoas da igreja como fez o ex-pastor Ronaldo aqui do Jardim do Carmo? Mesmo o pastor Genício tirando ele de lá, aí ele voltou para o Jardim das Nações. Mas o pastor Genício foi avisado que ele estava de volta às Nações. O pastor Genício, de vez de corrigir ele, não. Consagrou ele a evangelista. E ele continua fazendo a mesma coisa, massacrando a mãe e o irmão. Que coisa feia. Pastor Genício Severo dos Santos, presidente da Igreja Assembleia de Deus do Taboão, divisa com Taboão e São Bernardo, que todos conhecem, sabe da situação, mas mesmo assim permanece ajudando ele. Que crueldade. O pastor Genício, primeiro eu tinha que examinar a vida dele para depois reconsagrar ele. Não. O pastor Genício recebeu vários e-mails, mas não pôs esses e-mails em prática. Pensou que os e-mails eram falsos, ou mesmo o irmão dele estava arrumando alguma confusão para que ele não seja consagrado. Mas se você é membro da Assembleia de Deus ou de todas as assembleias aí do Jardim das Nações, forem conversar com a minha mãe ali na Rua Havana, número 216, no bairro Jardim das Nações, você vai ver que essa mensagem não é mentirosa. Você está colocando um pastor que prega o que não vive. Ele coloca aquele terno bonito, segue aquele carro e vai, sobe no seu púlpito e prega o que não vive. Um pastor de maneira nenhuma pode subir num púlpito e falar mal de outra igreja, mas ele fala mal de todas as igrejas, principalmente a do Davi Miranda, que é ungido de Deus. Enquanto ele fica dormindo até 9 horas, 10 horas da manhã, o pastor missionário Davi Miranda, 4 horas da manhã, já está de pé orando por todos nós, enquanto ele dorme até as 10 horas, gosta de futebol. Que coisa feia. Não sei como é que o pastor Genício Severo dos Santos pode fazer uma coisa dessa. Espero que essa mensagem chegue ao presidente da Assembleia de Deus lá em Brasília, pastor Manuel Ferreira, que tem que pedir para o pastor Genício, antes de colocar um em cima do púlpito, analisar a vida dele todinha, fazer uma investigação, não colocar uma pessoa que não prega o que não vive. Ele tomou Santa Ceia, brigado com a mãe e com o irmão. A sua esposa Leilde, ela chamou minha mãe de véia safada. Ela quase bateu na minha mãe de 70 anos. A sua filha Dariane Ribeiro, do Nascimento, que mora aqui no Jacira, também está os três contra minha mãe e eu. Mas em nome de Jesus Cristo, eu creio que Deus vai entrar com providência. Deus vai agir. Não pode jamais, por ele ser meu irmão e fazer o que está fazendo, eu posso apoiá-lo. Não, eu não posso apoiar o que ele está fazendo. Ele expulsou os membros do Jardim do Carmo e agora ele voltou para as Nações, e o pastor Genício Severo dos Santos consagrou ele de novo a evangelista. E ele tomou ceia, creio eu, junto com os obreiros. Ele não é digno de sentar numa cadeira de obreiro, porque ele prega o que não vive. A Bíblia diz: vigiai e orai para que não entre em tentação. Ele diz que isso não existe na Bíblia. Vigiar é só ficar em cima de um púlpito dentro da igreja. Mentira. O que ele pergunta a você, membro da Assembleia de Deus aí do Diadema: vigiar é você tomar cuidado para não pecar, não falar mal de ninguém, não inventar calúnias como ele, a mulher dele, a filha dele estão inventando da minha mãe e do irmão dele. Atenção, membros da Assembleia e pastores da Assembleia de Diadema. Eu, se eu fosse um pastor, antes de eu convidar ele para pregar, eu examinaria a vida dele primeiro. Eu iria lá na minha mãe
no número 4091-5518 e perguntaria: quem é o pastor Ronaldo? O que o pastor Ronaldo tem feito com ela? Se você ligar para ela e perguntar para ela se o filho dela é bom com ela, o Ronaldo, eu creio que ela vai contar o que o Ronaldo fez. Antes dele ser pastor, ele bateu em 3 mulheres aí na rua Wanda. Ele bateu porque a mulher dele, quando nós chegamos do acidente que teve ali na Jabaquara, todo mundo lembra, a mulher dele fofocou no ouvido dele, ele subiu na casa de 2 mulheres aí na rua Wanda e bateu nelas. Depois, passado um tempo, ele se escondeu dentro do carro e a polícia não pegou ele. Depois, passado um tempo, ele bateu em mais uma mulher com uma paulada. Depois de tudo isso, a mulher dele confessou com a própria boca dela que tudo que tinha havido era mentira, ela tinha inventado. Ela disse 3 vezes que não suporta mais ele. Mas, por ela não conseguir enfrentar ele, ela desconta na mãe e no irmão. Porque ela inventa mentira para ele, ele acredita, ele vai e desconta no irmão e na mãe. Eu nunca vi um pastor fazer isso, perseguir a mãe e o irmão. Que coisa feia. Você que é pastor da Assembleia de Deus aí de Diadema, antes de você convidar ele para pregar, ou você estiver na reunião do ministério, que sempre tem na Assembleia de Deus o Taboão, na direção do pastor Genício Severo dos Santos, examine a vida dele primeiro. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo, depois coma e beba desse pão e desse cálice. A Bíblia também diz que antes de dar uma oferta, a pessoa ela tem que pedir perdão para quem está com raiva. Ele dá a oferta, ele toma a Santa Ceia, brigado com a mãe e com o irmão. Este é o pastor Ronaldo Raimundo do Nascimento, que vocês conhecem aí em Diadema. Ele prega o que não vive. Por eu fazer essas denúncias, a primeira vez ele ameaçou em passar o carro em cima de mim. A segunda vez ele me ameaçou de novo, mas eu não tenho medo dele. Eu falo mesmo. Ele é um pastor que prega o que não vive. Ele fez curso de teologia só para ser o sabidão. O curso de teologia é para a pessoa ter um conhecimento geral da Bíblia. Mas a maioria das pessoas que tem curso de teologia não sabe o que faz. Essa é a minha mensagem. Eu não deixaria ele subir no seu púlpito antes de ligar para minha mãe e perguntar quem é ele. Antes de ir na rua Havana 204, aí no Jardim das Nações, e perguntar para minha mãe quem é ele. Você, pastor, que quer convidar ele para pregar, eu não faria isso. Eu examinaria a vida dele primeiro. Ele condena a passagem de Bíblia que diz: se cair não ficarás prostrado. Está escrito na Bíblia. Ele falou que isso não existe na Bíblia. Ele condena a vigilância. Ele diz que vigiar é só ficar dentro da igreja. Eu pergunto para você, ele está vigiando, levantando falso contra a mãe, contra o irmão? Só porque eu falei uma coisa para ele aqui, uma coisa para o genro dele, aqui no Jacira, que tem uma alta elétrica. Eu falei simplesmente que nós dois não dá certo e que se eu recebesse a indenização da Eletropaulo não daria nada para ele nem para a filha dele, porque eles precisaram namorar comigo. A conversa chegou diferente. Ele, de vez de descontar em mim, de vez de tomar satisfação de mim, foi tomar satisfação da mãe dele, que tem 70 anos, que não sabe de nada. Ele não tem coragem, nem a ele, nem a filha dele, de me enfrentar. Aí vai enfrentar minha mãe com 70 anos de idade. Mas em nome de Jesus, eles já estão repreendidos. Em nome de Jesus, Deus vai dar correção para ele, para a mulher dele, a Leilde Ribeiro do Nascimento, e para a Dariane Ribeiro do Nascimento. Em nome de Jesus eu decreto a correção dele. Jesus vai entrar com providência. Jesus vai mostrar para ele que o que ele está fazendo com a família dele está errado. Todo domingo ele vivia na casa dos pastores e membros aqui do Jacira e começou a arrumar encrenca. Ele não vigiava. Se eu fosse você, eu escutava esse vídeo com atenção. Obrigado.